Olá, tudo bem com todos vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de ensino das artes com a professora Priscila Nunes e vamos hoje falar sobre a arte renascência. A arte na renascência, tá bom? Então vamos lá, pega o livro de vocês, tá bom? É o capítulo 7, tá? É o mesmo livro da aula anterior. O Renascimento e a Idade Moderna nas Artes Visuais, tá bom? Vimos na aula passada sobre a arte gótica, lembram da arte gótica? Da arquitetura também nós falamos também sobre a escultura, a pintura e tivemos duas questões no livro, na página 13 e 14, tá bom? Espero que vocês tenham respondido. Na dúvida de vocês podem estar colocando aqui embaixo mesmo do vídeo para que eu possa estar entrando e sanando a dúvida de vocês, tá bom? Então vamos lá, pega o livro de vocês, Samuel, Salomão, pega o livro, coloque lá na página 15 e hoje nós vamos estar falando sobre a arte na Renascência. Arte na Renascência, página 15, certo? Acompanhe a leitura junto comigo, por favor. O Renascimento compreende o período do século XIV ao século XVIII, tá bom? Onde nós vamos ver aí o âmbito da arte. É onde nós vamos estar conhecendo o comércio, tendo o centro do comércio e as diversões da cultura, tá bom? E aqui nós temos também o período gótico, que é o renascentista, tá bom? Que tiveram muitas características comuns. Muitas características eram comuns, porém com objetivos muito diferentes. Que o renascentista fazia uma coisa e a arte gótica fazia outra, tá bom? Mas era um período assim bem, como se pode dizer, eram objetivos comuns, porém as suas diferenças eram bastante, tá bom? Tinha bastante diferença entre os dois que nós vamos estar conhecendo a partir de agora, tá bom? O período gótico, ele era focado mais na arte das figuras religiosas cristãs, tá? Como, por exemplo, a mitologia pagã, o retrato dos governantes vivos, humanos, como se fosse um realista, como se você olhasse para aquela escultura e você tivesse assim, tendo a impressão de que realmente ela estava te olhando, tá? E já que o período renascimento era focado mais não só apenas na parte religiosa, mas sim também na apresentação histórica. É o que aquela peça, o que aquela obra de arte vai estar passando para vocês. E que vai ficar posteriormente para a história, certo? Então, lá no momento de história, você também vai estar conhecendo sobre a arte, não só sobre a arte, como também a história. A história do período do Renascimento, o período gótico, tudo isso vocês também vão estar aprendendo, não só na arte, né, no ensino das artes, como também no ensino da história em si, né? Que é lá com o professor Samuel, tá bom? Então, como vocês podem observar aqui, tá vendo? Uma arquitetura gótica. Vocês também, na aula passada, nós vimos sobre as características, né? E hoje nós também vamos estar fazendo um breve comentário, só para estar relembrando o que vocês já estudaram. Vamos lá, mais uma. Arte gótica. Só relembrando o que você já estudou, tá bom? E se tiver alguma dúvida, não esqueçam de colocar aqui embaixo nesse comentário, tá bom?
a religiosidade, né? Que a arte gótica era voltada mais para a religião. Lembra que eu li aqui para vocês? O período gótico era focado em figuras e na religiosidade cristã. Acho bom você passar um grife aí nessa parte, tá bom? É no terceiro parágrafo, na página 15. Que isso, quem sabe, vai estar nas nossas questões, hein? Aqui, o analfabetismo, a alta taxa da mortalidade infantil, né? A baixa expectativa de vida, certo? E aqui, mais à frente, nós vamos estar lembrando sobre a arquitetura, tá bom? A arquitetura destaca-se a arquitetura como a construção de catedral, lembra que era aquelas esculturas, aquela parte da arquitetura mais pontiaguda, aqui, como vocês podem estar vendo, né? O arco mínimo de três portas e de 3 portas de entrada, ou seja, aqui ó, essa entrada, 1, 2, 3 portas de entrada, tá bom? Pilares nas paredes, as mais finas, como também as mais grossas, vitrais, que são aquela parte mais que envolve mais a vidraçaria, como vocês podem estar observando aqui na parte de cima, certo? Voltando para cá, as nossas gárdulas, né? Como vocês podem estar observando, são formato de torres bem altas, certo? Então, vamos aqui agora para a característica da arquitetura. As características são ordens arqueológicas. Também são formatos de arco em volta perfeitas. Aqui, ó, que eu estou me referindo, são essas voltas que sempre tinha na arquitetura, tá bom? A autonomia de pintar, a autonomia da pintura na escultura, é que eles tinham total autonomia para estar pintando, para estar esculpindo qualquer obra de arte. Os tipos de construção, como palácios, eles faziam, né? Os palácios, as igrejas, as vilas e fortalezas, tá? Então, esse era uma das características da arquitetura daquela época, tá bom? E também nós podemos estar aqui citando essa parte aqui do livro de vocês, olha, como vocês podem ver, tá bom? Já é um outro tipo de arquitetura, tá? E que aqui embaixo nós vamos estar identificando. É o Palácio Pitti, em Florença, na Itália. Como o formato já foi se modificando com o passar do tempo. É o momento em que o conjunto de referência da arte clássica está plenamente em desenvolvimento, de formas que o arquiteto possui o domínio das regras positivas e que permite certa liberdade para a sua criatividade. Como vocês podem observar, que teve grandes modificações, né? Olha aqui e olha só para essa, né? Vou colocar aqui ao lado para que vocês possam estar fazendo a diferença. A arquitetura aqui do século XIV e a arquitetura já um pouco mais moderna, né? Que fica na Itália, né? Que
que todos os arquitetos da arte clássica teve o pensamento de desenvolver a plenitude de desenvolver formas positivas e que tem a permissão e uma certa liberdade para construir novas arquiteturas criativas, tá bom? A arquitetura produzida nessa época difere-se de país para país. Podemos dizer que existe o renascimento diferente para cada região da Europa, ou seja, que um país tinha a sua arquitetura diferenciada, né? Como vocês podem estar observando, esse daqui é da Itália, né? E vamos mais aqui à frente, vamos estar falando sobre a Capela dos Pazes, que também fica em Florença, na Itália. Aqui é um outro tipo de arquitetura também, certo? E ainda falando das características, tá? Os arquitetos que se destacaram no Renascença foram vários, né? Incluindo na Itália, na França, todos eles foram assim de bastante destaques. E vamos agora passar para nossas esculturas. Vamos ver a diferença entre a escultura e a pintura. Olha só que imagem linda, né? Isso também é contemplar o belo. Lembra da nossa primeira aula, que era contemplação do belo? Isso também é contemplar a arte visual, no qual nós temos a escultura e nós temos a pintura, tá bom? E nós temos aqui várias esculturas e suas características também. Aqui na página 18, tá? Vocês podem estar observando, página 18, esculturas, que aí nós vamos estar fazendo a leitura, tá bom? Preste bem atenção. A escultura no Renascimento foi muito mais importante que a arquitetura. A obra como David demonstra o extremo naturalismo e o desenvolvimento de uma forma humana nua. É como vocês podem estar observando aqui, ó. Ao olhar para essa estátua, para essa escultura, nós podemos observar, ó, a naturalidade da escultura. Isso. Onde essa transição foi no estilo gótico para o renascentista. O termo da teoria foi tranquilo em muitas novidades. Deu então o termo mais como a teoria, na verdade, era o conhecimento da escultura do renascentismo com a base dos motivos das esculturas inspiradoras. No caso, ele olhava para a pessoa e inspirava ele para que ele pudesse estar desenvolvendo a sua obra de arte. E as características da escultura era o foco total no homem, a sua exaltação ao conhecimento, todo o conhecimento que ele já havia adquirido era o que ele estava demonstrando em forma da arte, no caso da escultura, tá bom? Formas geométricas simples e globais, né? Tudo na escultura tem uma forma geométrica, né? Começando da cabeça, começando para o corpo. Então, era uma forma de que ele estava demonstrando todo o seu conhecimento naquela obra. O naturalismo extremo, que aproximava-se da realidade, é como eu falei para vocês. Vocês estão
observando aquela obra como se ela estivesse olhando para você. Por isso que uma das características eram essa: naturalismo extremo. Naturalismo extremo de um caráter humano. Proporções da figura em relação à realidade. Total autonomia para a expressão própria em relação à arquitetura, certo? O humanismo era traduzido totalmente nas esculturas do Renascença por ser a demonstração do realismo. Era tudo que era verdade. Ele estava demonstrando através das esculturas, tá bom? E nesse período que os papas passavam a residir no Vaticano, tornando protetores da arte, né? Eles tinham maior apreço para essa obra de arte, então eles tinham afeto, né? Em estar observando a arte. Então vamos lá, vamos ver agora a pintura. Aqui na página 20, tá bom? E agora nós vamos estar falando sobre a pintura. Como vocês podem observar aqui, é a mesma figura a mesma imagem que eu peguei do livro, tá bom? E logo aqui embaixo nós temos uma questão de atividade, tá bom? Então vamos lá falar agora sobre a pintura. Pintura. A pintura teve mais presente no Renascimento do que na arte gótica, né? Como vocês podem observar, ó, aqui a escultura e aqui a pintura. A pintura, a escultura e a pintura. Salomão, Samuel, vamos lá, escultura e pintura, tá bom? A pintura teve mais presente no Renascimento do que na arte gótica. Durante o Renascença, a pintura foi mais naturalista e mais rígida. Por que mais rígida? Porque é o momento em que toda parte da pintura era composta. Não ficava nada em branco, vamos nos dizer assim. Tá? Eram usados sobreamentos de cores, como vocês podem estar observando aqui, ó. Até mesmo aqui no livro de vocês. É a mesma imagem. Tá? Essas pinturas, essas figuras nuas se tornavam imensamente popular, como vocês podem estar observando aqui, ó. Ela se tornava imensamente popular. E as suas características eram perspectiva, utilizava proporção entre o objeto, né? Ele observava o objeto e transcrevia para a tela. Visto de uma distância, segundos, e os princípios da matemática e da geometria. Sobreamento claros, claros e escuros, como eu falei para vocês, aqui, ó. Aqui, sobreamento, claros e ao mesmo tempo escuro, fazendo com que toda a pintura tivesse a sua cor, tá? A visão do homem pelo pintor não apenas como espectador da gravidade de Deus, mas como a sua obra de arte grandiosa. Como vocês podem observar, essa também é uma obra de arte grandiosa, né? Grandiosa em que sentido? Em toda a beleza que ela está transmitindo para a gente. Certo? A visão do mundo pelo pintor, já falei, né? O início do uso da tela com a tinta a óleo, também. O surgimento de artista
com estilo pessoal devido ao ideal e à liberdade do individualismo. Tá bom? Aqui vão ser as características, né, da arte e da escultura, que a escultura era o foco total no homem, isso, que no exaltação do conhecimento é todo aquele conhecimento adquirido que ele iria colocar na obra de arte, o estudo do corpo e do caráter, né, caráter, total autonomia e a expressão própria em relação à arquitetura, total autonomia, é que ele tinha a liberdade de estar fazendo essa escultura ou pintando uma tela, certo? Agora, as características da pintura. Tem a visão do mundo em geral, né? Seja ele a parte religiosa como a parte do humanismo. Transformação da pintura em uma linguagem independente da arquitetura. Independente de ter algo concreto, ele estaria ali passando uma linguagem para quem estivesse apreciando. O início do uso da tela, né, como eu acabei de falar para vocês, que era o uso da tela, mais a tinta óleo, que foi o início de tudo, né? O sombreamento, respeitando a naturalidade das áreas. Como eu mostrei aqui, né, foi pintada toda a tela, porém obedecendo a ordem e a naturalidade de todas as áreas, certo? E aqui logo abaixo nós temos a primeira questão. Na pintura de Sandro Botticelli, o nascimento de Vênus, quais eram esses elementos típicos na Renascença que podemos estar ressaltando? Olha, eu falei logo lá no início, né? No início aqui, qual era o período? Pergunta, vamos lá voltar para a pergunta. Quais os elementos típicos da Renascença que nós podemos ressaltar? Quais eram os elementos? Se você for observar aqui na página 15, tá? Estão os elementos que nós podemos estar ressaltando para esse estilo de renascimento. Aqui. Vamos aqui na página 22, como aqui fala sobre o Leonardo da Vinci, né? Um artista da Itália, que trabalhou muito bem a sombra da luz e até mesmo usando a sua atmosfera a partir da realidade, mas estimulando como espectador a sua imaginação, né? Possuía um conhecimento de vários campos, pois era pintor, era desenhista, era escultor, era arquiteto, era astrônomo, era engenheiro da guerra, né? E engenheiro hidráulico. Então, olha só o vasto de conhecimento que ele tinha, Leonardo da Vinci, que foi o autor da obra de arte Mona Lisa. Mona Lisa, que foi a nossa primeira aula de arte, dentro de sala ainda, que foi o momento que nós estávamos fazendo a diferença, né? A arte moderna e a arte modificada. É isso. E vamos aqui também para a página 24, onde Rafael, que também foi um pintor da Itália, era o filho do pintor modernista Giovanni Sacchi. Foi o seu primeiro mestre, olha só, o pai é o primeiro mestre do filho, né? Foi o seu primeiro mestre que apresentou
as técnicas das pinturas em murais. Recebeu uma grande influência do mestre Michelangelo e Leonardo da Vinci, né? Rafael foi convidado para trabalhar na decoração dos aposentos da Galeria do Vaticano, né? É uma demonstração ali da parte da religiosidade, né? Como eu havia falado para vocês no início, olha aqui, a parte da religiosidade, onde a mulher está demonstrando ali todo o afeto para uma criança, né? Uma não, duas, tá? E logo aqui abaixo, nós temos também a adoração dos reis magos. Lembram da história de Jesus Cristo, né? Que é da estrela cadente e que os três reis magos foram visitá-lo. Então, aqui embaixo também está representando, aqui ó, uma arte religiosidade, né? Arte que envolve a religiosidade, certo? Então, aqui nós ficamos com a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham entendido. Nós só temos uma atividade, que é aqui na página 21, porém, nós temos aquelas 5 questões das atividades que fazem o ligamento com as atividades do livro, tá bom? Então, fiquem atentos, previne-se de todo bem possível, tá? Usem sua máscara, não é necessário sair de casa, fiquem em casa, para que todos nós possamos passar rapidamente sobre essa pandemia. Beleza? Então, tenham um bom dia de estudo, uma ótima aula para vocês, um ótimo entendimento e que no decorrer da semana nós vamos estar entrando em contato para que, se tiver alguma dúvida, nós possamos estar sanando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, faça uma oração, faça a oração em agradecimento à vida, para que todos nós possamos ter essa gratidão a Deus, tá? Então, tenham uma ótima semana para vocês e fiquem todos com Deus. Tchau! Vamos nos encontrar na próxima aula, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para que você esteja atento na aula de hoje, que foi sobre a arte na Renascença. Tchau! Fique com Deus. Bye, bye!